Deixa eu falar sobre uma síndrome que começa a ser observada em crianças e adolescentes, que causa quadros inflamatórios graves. São sintomas bem parecidos com outras doenças, mas que podem trazer consequências. Eu vou conversar agora, ao vivo, com a infectologista, a pediatra Cristiana Meirelles. Doutora Cristiana, boa tarde. Oi, boa tarde a todos. É para assustar, doutora, esse problema? Pois é, na verdade é uma doença grave, né? Mas é descrito de uns meses para cá, depois que a gente começou com a pandemia de Covid. É uma síndrome chamada em inglês é MIS-C, e ela acontece um pouco depois, na verdade, da infecção pela Covid. Então, existem crianças que podem ter a infecção pelo SARS-CoV-2, às vezes sem sintoma nenhum, pode ser uma infecção assintomática, e dias ou semanas depois começar a manifestar esses sintomas, esses sinais, né? A gente já conhece, que é a síndrome de Kawasaki. É uma vasculite rara também, mas então existem sintomas semelhantes, por exemplo, a febre prolongada, né? Uma febre alta, geralmente, por 3, 4, 5 dias seguidos. Conjuntivite pode acontecer, manchas pelo corpo, inchaço das mãos e dos pés, gânglio no pescoço, né? Agora, nessa síndrome especificamente, ela é um pouco diferente da doença de Kawasaki, porque ela afeta mais o coração e dá muito sintoma de gastrointestinal. Então, dá muita dor abdominal, vômito, pode dar diarreia também. Então, é importante que as famílias fiquem atentas para essa possibilidade. É uma síndrome, como eu falei, muito rara, então acho que as famílias não têm que se preocupar a ponto enfim, se a retomada da escola ocorrer, não levar os filhos para a escola por conta dessa síndrome. Eu acho que não é para tanto, mas a gente tem que ligar um alerta, sim, para se acontecer alguma coisa semelhante a isso. Febre prolongada, com manifestações na pele, nos olhos, na boca, pode dar fissura labial, uma língua em framboesa, essas manchas no corpo, inchaço das mãos e dos pés, muita dor abdominal. É importante manter o contato com o pediatra ou levar num pronto atendimento para que seja feito o diagnóstico rápido e tratando a evolução costuma ser muito favorável. A senhora, como pediatra e infectologista, como é que a senhora avalia, nesse momento, essa questão da reabertura de escolas em alguns estados e pelo mundo também? A questão da abertura da escola a gente tem que lidar com muito cuidado, né? Mas a gente sabe que as crianças estão tendo um prejuízo muito grande com as escolas fechadas, né? Então a escola ela não é só um local onde a criança aprende e tem todo o conteúdo pedagógico, mas é onde ela socializa, onde ela tem contato com outras crianças, a parte emocional é muito importante, a atividade física, muitas crianças fazem refeições na escola que elas não fariam em casa com a mesma qualidade, então a gente tem que olhar com muita atenção para essa reabertura. Agora, é óbvio que ela não pode acontecer nas cidades, nos municípios em que a pandemia ainda está muito presente, né? Que o número de casos ainda está muito alto, o número de leitos nos hospitais ainda está restrito, a transmissão ainda é muito grande, então a escola, claro, não pode abrir nesses locais, mas naqueles outros municípios onde a gente já está vendo e a taxa de transmissão menor, a gente precisa sim discutir a reabertura das escolas, porque com o fechamento as crianças estão sendo muito prejudicadas, não só em relação ao conteúdo pedagógico, mas em várias outras questões que a gente precisa ficar atento. Nós conversamos aqui com um pesquisador da Fiocruz que estava relatando a questão da imunidade de rebanho, quando a determinada região supera os 20% do número de infectados, chegando a 40%, e citou inclusive a situação de Manaus, que desde o dia 1º de julho tem aulas presenciais das escolas de rede particular e a partir de hoje começam as aulas presenciais na rede pública na região metropolitana. Contrariando algumas expectativas negativas em crianças, doutora. Tem explicação para isso? Exatamente. As crianças, elas desde o início da pandemia, que as crianças elas realmente não são muito afetadas pela Covid-19, né? Elas adoecem pouco. Um estudo grande da Coreia mostrou que crianças até 10 anos elas transmitem pouco vírus quando elas são infectadas, né? E aquela forma desfavorável. Então, é bem diferente da Covid-19 na população pediátrica quando a gente compara com a população adulta. Por isso que é muito importante a gente realmente pensar com carinho nessa
abertura das escolas, porque o prejuízo para a criança pode ser maior do que o benefício dela retornar e a chance dela se contaminar. Então, eu vejo a abertura das escolas como um risco maior até para os adultos que estão envolvidos ali naquela situação, no ambiente escolar, do que propriamente para a criança. E aí a gente pode tomar vários cuidados que já são implementados em Manaus e estão sendo protocolados em outras cidades do Brasil, como o distanciamento social dentro da sala de aula, com frequência, o uso da máscara pelas crianças com mais de 2 anos podem e devem usar máscara, as turmas mais reduzidas, organizar as aulas numa fechada, né, num ambiente externo, mais arejado, mais bem ventilado, quer dizer, são inúmeras medidas que a gente pode tomar para tentar minimizar os riscos, sabendo que as crianças realmente estão sendo poupadas da doença mais grave. Essa síndrome inflamatória multissistêmica, mas ela é muito rara, né? Não é uma síndrome que vai, eu imagino que não vai aumentar o número de casos de uma forma exorbitante se a gente reabrir as escolas agora. Doutora Cristiana, com referência à gestante, né, e aquela família que tem um recebimento, hein? A gente também tem visto que nas mulheres grávidas a Covid-19 não tem sido todos os cuidados, né, de distanciamento social, de uso de máscara, mas elas não têm sido grave do que na população geral. As estatísticas e estudos mostram isso. O bebê recém-nascido, ele está ainda com um sistema imunológico muito imaturo. Então, ele tem que ser protegido não só da Covid-19, mas de qualquer doença infecto-contagiosa. Então, é muito importante que a família não exponha essa criança, né? Reduza o número de visitas. Então, mantenha um bebê recém-nascido em casa com cuidado só dos pais. Mas isso não pensando especificamente só na Covid, mas em relação a todas as doenças infecto-contagiosas. Em relação à transmissão da mãe contaminada pela Covid para o bebê, existem poucos relatos de transmissão vertical, que a gente chama que é a transmissão durante a gestação. Então, a maioria das grávidas tem bebês saudáveis, mesmo estando com Covid, e elas podem sim amamentar. Eu acho que isso é uma informação importante, que o aleitamento materno pela mãe que está com Covid, se ela estiver se sentindo bem, né, não estiver com falta de ar ou não estiver internada por alguma razão, ela pode e deve manter o aleitamento materno, com todo o cuidado de utilizar a máscara, inclusive para levar a imunidade, levar proteção e anticorpos para esse bebê recém-nascido. Acabou de responder a pergunta que eu ia fazer exatamente sobre a questão da amamentação, a importância de continuar amamentando. Muito obrigado pela entrevista, viu? Boa tarde. Boa tarde a todos.